gabriela, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco mais das sociedades carnavalescas, dos ranchos e daqueles blocos de carnaval ou bloco de entrudo que nós falávamos no nosso encontro anterior, encontro este virtual. Hoje, nós falaremos um pouco mais sobre a institucionalização do carnaval, que passa por um processo de investimento por parte da imprensa e por parte de empresários. Para começarmos a pensar um pouco mais a organização da festa ou a organização do entrudo e, por consequência, a sua espetacularização, eu trago para a gente refletir sobre isso um excerto do Jornal do Brasil do dia 8 de fevereiro do ano de 1910, que diz assim: teve uma boa ideia a empresa Pascoal Secreto, mandando construir na frente e no lado do pavilhão internacional bem dispostas arquibancadas que, além da mais completa segurança, oferecem ao público a bela comodidade de assistir confortavelmente ao desfile dos carros carnavalescos, bem colocado em elegantes poltronas. À noite, as varandas do palanque serão bela e profusamente iluminadas por um sem número de lâmpadas elétricas multicolores de magnífico efeito. Ou seja, este pedacinho de notícia serve para a gente refletir como que a arquibancada, já no ano de 1910, para a espetacularização do carnaval, estava sendo bem aceita. Vocês lembram que ali no final do 1905, foi montada uma arquibancada, eu falei para vocês, se vocês voltarem na aula passada, vocês verão isso. Foi colocada uma arquibancada na Avenida Rio Branco e o público não aceitou e destruiu e queimou toda aquela arquibancada? Pois é, em 1910, esta ideia já estava sendo colocada em prática e as pessoas já estavam concordando com a ideia da arquibancada. Então é a partir dos anos de 1910 que também nós temos a imprensa carioca dedicando espaços cada vez maiores para descrever a passagem dos grupos carnavalescos em frente às suas redações, na rua onde ficava o jornal. Os principais jornais passaram a expor em suas sedes, por exemplo, os estandardes dos ranchos, dos cordões e das sociedades, costume que seria seguido pelas lojas do comércio, que a gente pode lembrar, o estandarte era aquela bandeira, só que não a bandeira como nós conhecemos hoje, mas uma espécie de placa da escola de samba, que era toda bordada, né? Com isso, eles adquiriram importância. Todos esses grupos, os ranchos, as sociedades carnavalescas, adquiriam uma importância cada vez maior e cresceram, obviamente, de tamanho e esplendor pela veiculação da sua arte. Os translados destas grandes flâmulas, ricamente bordadas e minuciosamente pintadas, da sede dos grupos às redações ou lojas, eram verdadeiros eventos que ocorriam algumas semanas antes do carnaval. Portanto, no processo de se levar o bordado ou de se trasladar o estandarte daquela sociedade, deste ou daquele grupo, as pessoas iam pulando, iam festejando nas ruas, né? Então, isso acontecia antes do carnaval e eles faziam com muita música e dançavam, especialmente danças ensaiadas para aquela ocasião. Do mesmo modo, podemos dizer que a retirada desses estandartes no domingo de carnaval se transformava também em festa e mobilizava uma multidão. Diferentemente das bandeiras das escolas de samba contemporâneas, aquelas que são carregadas pela porta-bandeira, os estandartes costumavam variar a cada ano. Não era o mesmo estandarte, representando, no caso dos ranchos, o enredo contado pelo grupo. O peso dos bordados, gente, de tantas decorações, fazia com que
a função de porta-estandarte ou porta-bandeira fosse assumida preferencialmente por homens. Então não eram as portas-bandeiras que levavam as bandeiras da escola de samba e tinha que deixar ela toda deflagrada na avenida. Eram homens que carregavam esta bandeira, que não era uma bandeira, como eu falei para vocês, era o estandarte. E por ser muito pesado, e claro, a gente está falando de 1910, um tempo em que considerava as mulheres frágil, essa tarefa era delegada aos homens, né? E o incentivo dos jornais, então, já que a gente está falando de carnaval e imprensa, a esses grupos populares também se manifestava através da organização de concursos, que eram os primeiros certames de carnaval. Já em 1913, o jornal O Imparcial organizou um certame para premiar estandartes de clubes, ranchos e cordões. Em 1921, o mesmo periódico promovia um concurso entre as pequenas sociedades, que eram aqueles grupos menores de pular carnaval, com prêmios para o mais rico conjunto, a melhor harmonia e o estandarte mais artístico. Então começa-se uma exigência artística. Em 1920, o Jornal do Brasil divulgava um campeonato das pequenas sociedades, baseado, ao que parece, no voto popular. Em 1923, o Jornal do Comércio instituía um corpo de jurados de 4 membros para premiar os melhores conjunto, harmonia, enredo, arte e originalidade, estandarte, evolução ou manobras e comissão de frente. Então, na década de 20, começa a aparecer aí a comissão de frente, né? E 26 grupos inscritos no certame puderam concorrer. 3 anos depois, o Jornal do Brasil organizava uma disputa de ranchos, tendo o cuidado de publicar antecipadamente seu regulamento e convidar um literato, e aí já começam as especificidades do carnaval, né? Mão de obra qualificada para a avaliação e uma avaliação crítica. Então o jornal já convida um literato, convida um cenógrafo, convida um escultor, convida um musicista, um bordador, um pintor e um perito em indumentária para formar a comissão julgadora. Além dos prêmios, gente, aos melhores enredo, harmonia, originalidade, arte, estandarte e evolução, os jurados escolheriam também o rancho campeão do carnaval daquele ano. Não parece muito com os nossos desfiles? Pois é a partir desses concursos que os ranchos acabariam por assumir, ranchos ou sociedades carnavalescas, assumiriam ali o posto de principais manifestações carnavalescas brasileiras. E isto virou um modelo a ser seguido. O sucesso desses concursos estabeleceu uma espécie de modelo para os grupos carnavalescos, para todos os demais. E todo mundo começou o quê? Começou pouco a pouco a copiar a forma de organização dos ranchos, tendo ali o seu estandarte, tendo ali o seu porta-estandarte, a comissão de frente, isso tudo na rua, a fantasia, o enredo, até as grandes sociedades, que eram aqueles clubes que a gente falou nas outras aulas, procuravam sim se adaptar aos novos tempos, por que não? Realizando os desfiles com um tema único, como fizeram os Tenentes do Diabo lá em 1928, que ao apresentar todas as suas alegorias, contando a história do imperador romano Augusto César, tinha uma energia quase que visceral. Os cordões, por sua vez, encontraram 2 caminhos, que eram aqueles grupos menores de rua, né? Para aqueles com mais recursos, a solução foi assimilar a lição e se transformar em pequenos ranchos, conhecidos como blocos. Aos mais pobres, não restava outra alternativa, a não ser incorporar algumas características dos ranchos e suas antigas tradições de batuques, tambores, índios, velhos, cortes, reis e animais empalhados. A reunião da experiência dos blocos e cordões sob o novo ritmo do samba que surgia
no Rio de Janeiro, acabaria por gerar uma nova forma de grupo carnavalesco, que ficaria conhecido como o quê, gente? Poucos anos depois, como escola de samba. Então, vejam que a partir do momento em que eu tenho harmonia, em que eu tenho estandarte, em que eu tenho samba enredo e eu tenho comissão de frente, eu tenho escola de samba. Ainda não tinha as alas organizadas tais quais a gente consegue ver hoje na televisão, mas já tenho ali a escola de samba. E é o ano de 1929 que é um marco para o carnaval. Marquem essa data, marquem este ano. 1929 é um marco do carnaval. Por quê, Leandro? Por que é o marco do carnaval? Porque é a partir de então que a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiria se envolver oficialmente com a folia, buscando uma organização empresarial que pudesse valorizar o seu potencial turístico. Desde 1920, o governo da capital já subsidiava os grupos dando 3 contos de réis. Isso mesmo, dando 3 contos de réis para cada grupo popular. Mas é a partir do final da década que aumentaria a consciência da importância e do valor cultural da festa, capaz de atrair turistas seduzidos pelo carnaval tipicamente brasileiro da cidade. No ano de 1928, o prefeito Prado Júnior, gravem este nome, o prefeito Prado Júnior, decidiu organizar a folia e preparar um grande evento para o ano seguinte. Aí também começa a preparação anterior do carnaval, porque a gente diz que quando termina o carnaval, na verdade ele está começando, porque as escolas de samba já estão trabalhando. Então o prefeito Prado Júnior decidiu fazer esse carnaval para o ano seguinte. A verba destinada às pequenas sociedades foi ampliada a um acordo para o lançamento de propaganda e organização de discussões vindas dos Estados Unidos da América, que seria fechado com a American Brasley Association, com empresas também de navegação e com companhias de hotéis. No dia 8 de fevereiro de 1929, desembarcava aqui no Rio de Janeiro o primeiro navio carregado de turistas, vindo sabe de onde para ver o nosso carnaval? De New York, ou Nova York, como preferirem chamar. E eles vieram conhecer o nosso carnaval, e essa empreitada teve tanto sucesso, gente, mas tanto sucesso. A única coisa que não teve sucesso foi a chuva que caiu, né? Caiu uma grande chuva que desabou sobre a cidade do Rio de Janeiro na terça de carnaval, boicotando um pouco o evento. Mesmo assim, o evento foi um sucesso. Aí, esse ano de 1928, o Rio de Janeiro veria pela primeira vez seu centro carnavalesco decorado com uma ornamentação oficial. Começa-se também a ornamentar oficialmente as ruas, porque lembrem-se que eles já ornamentavam a Rua do Ouvidor. Então, grandes arcos com desenhos de flores e a gorda e sorridente face do Rei Momo começaram a atravessar, no ano de 1928, as principais artérias da cidade, como a Avenida Rio Branco, eu falei para vocês do primeiro palanque que teve lá, e a Rua do Ouvidor, criando um clima de alegria organizada para a festa que se avizinhava, né, gente? Luiz Peixoto também foi um famoso letrista de sucessos musicais, que compôs muitas músicas para o carnaval dessa época, como Disseram que Voltei, Americanizada e Na Batucada da Vila. Foram algumas músicas interessantes que ele compilou, né? Que ele compôs aí. Ele foi convidado para criar a decoração, visto que, além de letrista musical, era também um prestigiado cenógrafo, escultor, também era chargista. Então, eram várias coisas. E esse artista foi chamado, então, para enfeitar as ruas do carnaval. Assim como os nossos carnavalescos foram chamados para fazer a abertura da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que teve aqui no Rio de Janeiro. Foram os carnavalescos que fizeram aquele espetáculo no Maracanã, tá, gente? Então, a partir de então, voltando para o nosso fio da meada, a partir dessa decoração das ruas do Rio de Janeiro, diversos artistas ficariam responsáveis a cada ano pela criação dos elementos decorativos do Carnaval Carioca, incluindo Fernando Pamplona, Adir Botelho, Rosa Magalhães, o próprio Milton Cunha, Lícia Lacerda e Arlindo Rodrigues, dentre tantos outros. Com a inauguração do Sambódromo Carioca, aí a gente sai da rua e vai para o Sambódromo, né?
o Sambódromo Carioca foi inaugurado em 1984. O Centro das Atenções Carnavalescas se deslocou para uma estrutura especialmente construída para os desfiles das escolas de samba, reduzindo o interesse das autoridades em investir na decoração das ruas. Por isso que hoje em dia você fala, Leandro, mas você está falando tanto de decoração das ruas, por que eu não vejo mais essa decoração? Porque a gente mudou a percepção. O carnaval era na rua e a rua era enfeitada. Agora o carnaval vai ser transferido para o sambódromo, o carnaval oficial, digamos assim, e no sambódromo, o sambódromo é que vai ser iluminado, é que vai ser decorado, é que vai ser enfeitado, claro, tecnicamente pelos órgãos competentes e artisticamente por aquilo que as escolas de samba levarão para a avenida, né? Então as ruas, tudo se transformou, né, pouco a pouco, e isso foi se tornando também em espaço de veiculação publicitária, né? Tanto a festa foi se tornando um espaço de veiculação publicitária, quanto as festas que ocorriam na rua também. A semente plantada, porque foi plantada uma semente no Rio de Janeiro, germinaria lá em Salvador, né? Começa aqui, mas vai lá para o Nordeste. E aí começa a se ver também o carnaval no Nordeste, em Salvador, que anualmente lá vem decorando os seus circuitos com temas que variam de uma homenagem a Jorge Amado, pode ser, ou a capoeira, como foi no ano de 2008, e a homenagem a Jorge Amado no ano de 1927. Então o Carnaval de Salvador, o Carnaval do Recife, eles herdaram a nossa primeira forma de decorar ruas e de fazer carnaval. Eles herdaram e nutriram essa concepção de carnaval que até hoje a gente pode ver em vários blocos, como por exemplo o Galo da Madrugada lá no Recife. Apesar de todo o investimento visionário de Prado Júnior, do prefeito Prado Júnior, foi Pedro Ernesto, o prefeito que o sucedeu no Rio de Janeiro, quem acabou realizando a oficialização do carnaval da cidade no ano de 1932, em parceria com um clube, né, que é o Touring Club do Brasil. Foi nomeada também, nesse período, uma comissão executiva para elaborar o programa oficial da festa. Então começa a acontecer toda uma organização, um planejamento prévio, né? E esse planejamento incluía, entre outros eventos, um curso de automóveis. Lembra que eu falei para vocês do curso, que era o desfile de automóveis todo cheio de flores, associados, claro, a uma batalha de flores em Copacabana. Um concurso de marchas também foi organizado, sambas e músicas carnavalescas, banhos de mar à fantasia, por exemplo, nesse período, né? Pedro Ernesto organizava, junto com a sua equipe, um baile infantil no Teatro João Caetano, que está lá no centro do Rio de Janeiro, esse teatro, e um grande baile de máscaras no Teatro Municipal, cujo cartaz seria escolhido num concurso público entre 52 artistas brasileiros. Então, em tudo que o carnaval já começa envolto de muita arte, até o cartaz que você vai fazer começa a passar por votação, porque tem que ser algo belo, algo artístico. E além disso, os desfiles das grandes sociedades, dos ranchos e dos blocos passariam a ter dia e hora também definidos oficialmente, de forma a facilitar a elaboração e divulgação de um programa da folia para que as pessoas pudessem aderir, né? Isso incentivava a participação de toda a população carioca, é claro, e a presença de turistas do Brasil e do mundo. E aí eu trago para vocês mais um pedacinho do jornal O Cruzeiro, do dia 20 de fevereiro de 1932, para a gente ver como estava sendo recebido este investimento governamental no carnaval, né? Abre aspas, o jornal dizia assim: o que o governo quer é prestigiar, estimular, favorecer o carnaval carioca. O Brasil tem riquezas que dormem, como um gigante de pedra à entrada da Guanabara. O carnaval é uma mina de ouro e o confete, uma espécie de papel moeda que o vento leva como a outra. É fácil convertê-lo em libras e em dólares.
Já este ano começou a experiência. Milhares de pessoas vieram ao Rio para assistir ao baile do Municipal. Da Argentina e do Uruguai telegrafaram pedindo localidades. Então tem aí esse trecho do jornal em que a mídia está relatando para a gente como estava sendo recebido, né? Então pessoas do Uruguai, da Argentina, estavam telegrafando para o Rio de Janeiro para poder adquirirem os seus lugares na folia, claro, de uma forma confortável na arquibancada ou nas confortáveis poltronas. Agora, paralelamente à folia, que se oficializava nos espaços nobres da cidade, outro carnaval, podemos dizer, menos sofisticado, tomava forma numa área periférica ao centro. E este lugar é importantíssimo para a gente pensar e analisar, que seria a Praça 11. Né? A Praça 11 foi um grande foco de reunião para o carnaval. Por quê? Reunindo trabalhadores do Cais do Porto, comunidades negras de ex-escravizados e imigrantes de várias partes do mundo. A região da Praça 11 era um espaço de intensos contatos entre diversos tipos de gente. Não é à toa, gente, que ali se deu o nascimento do samba e das escolas de samba, expressões culturais que passariam a representar a própria alma brasileira a partir dos anos de 1940. Claro que quando eu digo escola de samba, eu estou falando também de nomenclatura, porque na verdade a gente está vendo que elas já existiam nos ranchos e nas sociedades carnavalescas. Aí, surgidas dessas adaptações sofridas pelos cordões, blocos, cucubins e Zé Pereiras, as escolas de samba se manteriam por muitos anos como as mais singelas e despojadas manifestações do carnaval carioca. Espécies de primas pobres dos grupos populares, elas se apresentavam nos espaços menos nobres da folia, como os subúrbios afastados ou a própria Praça 11. Por quê? Escola de samba era o mesmo que cordões ou sociedades carnavalescas, só que era um grupo de pessoas mais pobres. Um exemplo que eu lhes darei. No Carnaval do Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro e para quem não é, lhes localizarei. No Carnaval do Rio de Janeiro, acontece um carnaval mais sofisticado, que seria o Carnaval da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade. Lá, as escolas de samba desfilam deslumbrantes, com os seus carros alegóricos, com as suas alas e com suas fantasias. No subúrbio do Rio de Janeiro, ali no Meia, você tem alguns blocos de carnaval, um pouco mais luxuosos. Né? Uns blocos com trio elétricos enormes, etc. E com muita serpentina, blocos mais abastados. Mas na Baixada, ou seja, eu tenho o centro, eu tenho o subúrbio e eu tenho a Baixada, que é uma região que vem depois, mais afastada e também de uma população um tanto quanto mais pobre do que a população da capital, digamos assim, eu tenho aquele carnaval simples, um carnaval de rua, onde tem ali um som, muitas das vezes, tocando um carro, pessoas com fantasias simples também, nada muito rebuscado. Dificilmente você verá um estandarte na Baixada Fluminense, como a gente vê no cordão, no bloco carnavalesco que desfila em Santa Teresa, Carmelitas, ou um trio elétrico, como vemos no Bola Preta, mas você tem uma espécie de carnaval. Só que para se diferenciar, esses grupos ou esses blocos menores e mais pobres, como eu estou falando para vocês, eles se auto-intitulavam escolas de samba. Então, era a mesma coisa que eu estou falando para vocês dos cordões, das sociedades. Só que para diferenciar, por questões de nomenclaturas, surge esse termo escola de samba, né? E é certo que desde 1929 desafios de sambas também eram realizados entre essas escolas ou entre esses amontoados de pessoas, como promovido por Zé Espinguela naquele mesmo ano de 1929. Mas foi somente a partir de 1932 que os concursos iriam adquirir status de disputas oficiais. Neste primeiro ano, o julgamento se resumiu aos sambas apresentados, mas no seguinte já foram estabelecidos quesitos com pesos diferentes. Olha só que interessante. Então eles já colocaram ali harmonia,
que valia 5 pontos, a poesia do samba, né? Carnaval também é literatura, que valia 5 pontos, botaram o enredo, que valia 3, a originalidade, que valia 2, o conjunto, que valia 3. O evento foi anunciado na imprensa, destacando a qualidade musical dos grupos. E aí eu trago para vocês mais um excerto do jornal, que é o Jornal do Brasil, do dia 23 de fevereiro de 1933, no qual diz assim: é hoje, finalmente, que se realizará na Praça 11 de Junho um importante certame que toda a cidade aprecia e que constitui uma das notas mais características do nosso carnaval, o samba do morro. As escolas de samba, admiráveis redutos carnavalescos, onde a nossa gente dá toda a vibração aos sentimentos de canção popular, vão desfilar perante uma comissão de julgamento que decidirá quais o campeão e o vice-campeão da cidade. E aí, voltando para a nossa discussão, as escolas, então, concorrentes, elas deveriam trazer obrigatoriamente uma bandeira que podia ser, se quisessem, um estandarte, né? Entretanto, o estandarte não seria julgado, mas elas tinham que trazer uma bandeira necessariamente. É quando começa, na verdade, a transição da bandeira da escola de samba, aliás, do estandarte para a bandeira da escola de samba. Cada uma escola cantaria 3 sambas que não poderiam ter sido gravados ou conhecidos através de rádio ou teatro. Por isso, eu falei para vocês a originalidade, tinha que ser inédito. Então, os instrumentos de sopro também não eram permitidos, porque o instrumento de sopro não fazia parte dessa concepção carnavalesca. Então, aceitava-se os instrumentos de corda e a presença da ala de baianas, que passou a ser obrigatória nesse período. Então, nós vamos ter aí, na verdade, a obrigatoriedade da ala. Então, a primeira ala que surge no carnaval é a ala das baianas. Por isso que essa ala ela é tão respeitada e por isso que essa ala ela é ocupada por mulheres, e mulheres que são consideradas os griots das comunidades, né? Aquelas mulheres mais velhas, aquelas que guardam a sabedoria. Então, se a gente quer falar os personagens que vão surgindo no carnaval, o primeiro é o mestre-sala. Eu falei para vocês que o mestre-sala, na outra aula, era aquele cara responsável por coordenar a bagunça do salão. Ele não poderia deixar que os padrões da época, que a etiqueta, que a ética, que a moralidade daquele tempo fosse transgredida. Então o mestre-sala é a primeira figura do carnaval que nós conhecemos hoje, que surgirá lá ainda no século XIX ou século XVIII, se assim queiramos dizer também, porque no século XVIII já havia festa em Portugal, mas no Brasil a gente pode dizer que o mestre-sala surge no final do século XIX. Depois a gente tem o porta-estandarte, que depois se tornará o porta-bandeira, o porta-estandarte que não era uma mulher, mas sim um homem carregando, e agora nós temos a figura aí da baiana. Então temos essas 3 figuras do carnaval contemporâneo. Veja como vai se construindo essa festa, né? O mestre-sala, o porta-estandarte e a baiana, que passaram a ser obrigatória. Aí os desfiles das escolas de samba só passariam a ser incluídos no carnaval oficial da cidade em 1935, quando elas começariam a receber subvenção regular da prefeitura. E aí a gente diz que isso se passou 8 décadas de samba, né? É muita coisa para se contar, muita coisa para falar, que apesar de serem surgidas lá em 1930, é só a partir dos anos 1940 que as escolas de samba começaram a adquirir uma importância na folia carioca. Nessa década, marcada pela valorização da cultura popular autêntica, 2 escolas sobressairiam, né? Adivinhem quais escolas? Para quem era essas escolas aí vão gostar de saber que elas foram a anfitriã. A primeira, a Mangueira, e a Portela foram as 2 primeiras que se destacariam. Eu, por exemplo, sou portelense, tenho maior orgulho disso, né? E elas firmaram a sua identidade como agremiações tradicionais. É por isso que a gente chama Portela e Mangueira de tradicionalíssimas, né? Portadoras aí da essência do samba e o lugar de grandes baluartes também. Nos anos de 1950 e 60, a ideia de popular se conectou à da ação política, destacando o papel dos centros populares de cultura e valorizando escolas como, por exemplo, o Império Serrano,
fundado por operários da estiva, ligados aos sindicatos dos trabalhadores. E também vai surgir aí, na década de 50 e 60, o Salgueiro, que era um espaço de atuação da intelectualidade de esquerda. Então, os intelectuais da esquerda criaram aí o Salgueiro, e da valorização também da negritude no samba e do samba, que o Salgueiro foi uma das bandeiras levantadas por ele ali em 50 e 60. O crescimento da importância das escolas nos anos de 1970 e 80 é paralelo ao surgimento das chamadas superescolas, como a Beija-Flor de Nilópolis e a Mocidade Independente de Padre Miguel, com seus espetáculos audiovisuais imponentes, né, que foram, claro, acusados à época, não foram poupados à crítica, de desvalorizar o verdadeiro sambista. Em meados da década de 1980, a organização da Liesa, que foi uma empresa, né, criada para administrar os desfiles das grandes escolas e a construção do sambódromo, como eu falei para vocês, abriria um caminho para a ascensão de escolas empresariais como a Imperatriz Leopoldinense e seus carnavais irretocáveis. Agora, o grande sucesso alcançado pelos desfiles perfeitos estabeleceria também uma espécie de fórmula, né, gente? Igualando, obviamente, todas as escolas e abrindo aí, a gente pode dizer, um caminho, já nos anos 2000, para a necessidade de propostas mais criativas, né? Então, a novidade, o inusitado e o inesperado passaram nesse período aí a ser valorizados, projetando, óbvio, a Unidos da Tijuca, lá com Paulo Barros, você lembra? A porta-bandeira que pegava fogo na roupa, aquela comissão de frente belíssima, casca de cebola. Então a Unidos da Tijuca ficou na linha de frente do carnaval, estabelecendo, óbvio, uma nova tensão entre criatividade e tradição. E aí, como eu falei para vocês, que a semente que foi plantada aqui foi bater lá no Nordeste. No início do século XX, o carnaval da cidade de Recife, vamos sair também do Rio de Janeiro e vamos falar um pouco dos desdobramentos do carnaval, né? No início do século XX, o carnaval de Recife regurgitava de grupos populares a moda do Rio de Janeiro, né? Uma espécie de imitação dos nossos primeiros desfiles. Um deles, chamado Clube de Alegorias e Críticas dos Caraduras, é atribuída à origem do frevo. Esse grupo desfilava com um carro sobre o qual uma banda tocava polcas e marchas militares em ritmo acelerado, alternadas com paralisações, nas quais eram apresentados pastoris cômicos com homens no papel das pastorinhas, é claro. Em seus deslocamentos, esse clube, ele arrastava uma verdadeira multidão que seguia o carro pulando no ritmo das músicas da banda. Esse grupo, composto principalmente de pessoas vindas das classes menos privilegiadas, era chamado de frevedouro, estando aí, talvez, a origem do termo frevo. Outros relatos, entretanto, destacam uma origem diferente para o frevo, dessa que eu contei para vocês, que teria surgido entre os escravizados do Porto de Recife. E não foi essa versão que eu contei para vocês, né? São várias versões. Por isso que eu sempre me refiro ao carnaval como carnavais, porque existem vários tipos de carnavais e várias histórias para legitimar. Esta outra versão do início do nascimento do frevo, trabalhando, diz que surgiu dos escravizados que estavam no Recife, porque trabalhando em turmas de 5 e 8 homens, eles carregavam grandes e pesados volumes. Esses grupos de negros precisavam andar juntos, no mesmo passo, sendo por isso guiados por um capataz. O capataz seguia à frente, cantando para estabelecer o ritmo da passada e abrir o caminho pelas ruas. A mesma organização era repetida nas festas populares, quando os grupos desfilavam carregando um companheiro sobre uma grande caixa. A associação dessas turmas com as maltas de capoeiras ligadas às bandas de músicas que proliferavam pela cidade, acabaria por gerar os clubes carnavalescos pedestres, que estariam na raiz dos clubes de frevo. Seja qual for a explicação, gente, para a origem do frevo, o certo é que já em 1908, o termo frevo é visto nos jornais, nomeando os grupos do carnaval e da cidade,
lançando nacionalmente o ritmo que se tornaria sinônimo da folia pernambucana, né? Uma releitura da folia carioca. Até meados do século XX, aí a gente sai do Recife, vai para a Bahia, vamos falar um pouquinho, né? A folia de Salvador apresentava também uma variedade de grupos que misturavam as festas negras com o carnaval sofisticado dos bailes e das sociedades. Em 1951, entretanto, um acontecimento marcaria aí a história carnavalesca da cidade, como uma espécie de mito fundador, podemos dizer, da festa contemporânea. Neste ano, a gente pode falar que Salvador recebeu a visita, historicamente isso está datado, né, do famoso Clube de Frevo Pernambucano. Esse clube se chamava Misto Vassourinhas. Por quê? Porque eles desembarcaram ali na cidade uma semana antes do carnaval, numa escalada de um dia, em sua viagem para o carnaval do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era o foco do carnaval. Então esses grupos vinham do Nordeste para se apresentar no Rio de Janeiro e também para participar desses certames. Então o grupo Misto Vassourinhas, eles pararam na cidade de Salvador, lá na Bahia, para poder descansar. Só que a chegada à capital baiana foi triunfal, porque o grupo arrastou uma verdadeira multidão ao ritmo do frevo. A animação foi tanta que a banda acabou sendo sufocada pela multidão, decidindo voltar ao navio e frustrando a expectativa de muitos soteropolitanos, que são aquelas pessoas que nascem em Salvador, né? E esses soteropolitanos aguardavam ali a apresentação do grupo na Rua Chile, fartamente divulgada pela prefeitura. Impressionados, claro, com a resposta da multidão, dois músicos da cidade, que era o seu Dodô e o seu Osmar, bobos nem nada, resolveram instalar ali um sistema de som, um velho automóvel, né, que se chamava Fóbica, e desfilaram no domingo de carnaval ao som do ritmo que tinha, né, contagiando toda a cidade. No ano seguinte, todo mundo ficou animado com aquela invenção do seu Dodô e do seu Osmar, ficaram animados com o sucesso da apresentação e a dupla, então, decidiu convidar mais um integrante para o grupo e alugar o quê? Um caminhão com iluminação e sistema de som mais potente. Surgia assim, Bahia afora, o trio elétrico. A partir de então, os caminhões foram crescendo em tamanho e potência sonora. Os trios se multiplicaram e ficaram cada vez mais famosos, né? A gente tem aqui no Rio o trio da Anitta, o trio da Ludmilla, o trio da Preta Gil, o trio da Cláudia Leite, etc. E lá, né, lá na Bahia, o da Cláudia Leite, nós temos também a Pipoca, que é da Daniela Mercury, Pipoca da Rainha, que é da Daniela. Nós temos também o da Ivete Zangalo, enfim, da Elba Ramalho e tantos outros trios elétricos, né? Aí eles foram transformando aí os trios do Carnaval de Salvador também numa poderosa empresa, a gente pode dizer, capaz de mobilizar, óbvio, influenciar a indústria de discos e atrair aí centenas de milhares de foliões através de seus trios elétricos. Quando eu falo em indústria de discos, basta pensarmos lá no Léo Santana, a Cláudia Leite, a própria Daniela Mercury e tantos outros que surgiram aí do Carnaval. E eu quero falar assim também para vocês que essa indústria de discos serve também para a gente pensar a indústria cultural do Rio de Janeiro, né? Que todo ano tem alguém que lança. Hoje em dia o carnaval não precisa ser necessariamente o samba, o axé, pode ser um funk, mas todo ano tem alguém que estoura justamente no período de carnaval. Então o carnaval, ele é uma época para conhecermos novos artistas, para lançar-se novos ritos. E herdeiro do entrudo, aí eu vou para o carnaval de rua, né? Falamos já do carnaval do Rio de Janeiro, carnaval do Recife, com o nascimento do frevo, falamos do carnaval de Salvador, com o nascimento do trio elétrico, para você ver que o carnaval é um grande amalgamado de tudo isso, cada região dando a sua contribuição, que quando eu digo que o carnaval de Recife, o carnaval de Salvador era uma imitação do Rio de Janeiro, eu não digo que ele era 100% uma imitação não, tá, gente? Tal qual o carnaval do Rio de Janeiro não era 100% uma imitação do carnaval de Portugal. Então, quando o carnaval de Portugal ele chega no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital, os brasileiros vão reformular, vão implementar coisas nesse carnaval. E da mesma forma, quando o carnaval chega no Nordeste, os nordestinos, ali em Recife primeiramente,
vão remodelar o carnaval e vão dar o seu contributo para a festa criando o frevo. E quando passa na Bahia, a Bahia também vai dar o seu contributo criando o trio e depois volta para o Rio de Janeiro de novo. E hoje em dia a gente tem ali desfile de escola de samba, trio de escola de samba, aliás, trio elétrico, tem frevo na nossa festa, também tem frevo, né? Lá em Santa Teresa tem um grupo que apresenta a dança de frevo. Bom, e a gente fala também de carnaval de rua. Então lá, herdeiro do entrudo, dos Zés Pereiras e dos cordões, o carnaval de rua contemporâneo representa uma espécie de resposta popular também indomada, né, às ondas de organização da folia oficial. A constante presença dos blocos e das bandas no Rio de Janeiro, das troças em Recife e Olinda e da pipoca em Salvador, como eu falei para vocês, se opõem à organização crescente das escolas de samba e dos trios elétricos, que são cada vez mais fechados em ruas, nos sambódromos e circuitos restritos. E esses dois movimentos aparentemente antagônicos, o da organização e o da oficialização, né, ou seja, da bagunça popular e da oficialização da festa, são na verdade faces complementares de uma mesma moeda. Se o carnaval organizado é fachada vistosa e atraente da festa, a confusão das ruas e o espaço onde reside a descontração e aliás, o espaço da rua seria o espaço onde reside aí a descontração necessária a qualquer folia que se preze. As impressionantes coreografias dos trios elétricos baianos não existiriam sem a convulsão borbulhante das turmas que se divertem do lado de fora do espaço delimitado pelos grandes camarotes. O espetáculo de uma escola de samba carioca pouco também significaria sem a força rítmica desenvolvida nos batuques dos blocos do subúrbio. É essa disposição para a alegria que impressiona e atrai estrangeiros e impulsiona o galo da madrugada, o homem da meia-noite e o bacalhau do Batata em Pernambuco e o Bola Preta, o bloco das Carmelitas e o monobloco no Rio de Janeiro. O carnaval solto, gente, pelas ruas, sem controle oficial, sem corda e sem ordem, é uma espécie de reserva de criatividade da folia. Ele é o espaço onde novas formas de brincadeira são gestadas, onde novos ritmos são testados, onde novos foliões são gerados. É no carnaval das ruas que surgiram as escolas de samba, os grupos de frevo e os trios elétricos que representam a instituição carnavalesca contemporânea. É nas ruas que está surgindo o novo carnaval a todo momento. É por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês para o carnaval de rua. Na rua o carnaval surge e ressurge a todo momento. Um carnaval que ainda não tem nome nem história, que ainda não pode ser explicado ou analisado numa aula como nós fizemos, mas que segue em frente desbravadamente. É no asfalto quente das cidades brasileiras que florescem as rosas de ouro, que cantam os galos da madrugada e que brotam as sementes das mangueiras. Gente, esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós nos encontraremos no fórum, via Skype. Espero que vocês reflitam sobre esses temas. Espero que vocês pensem tudo que foi dito, tudo que foi falado. Anotem para que, enfim, debatamos no nosso fórum, como eu falei para vocês. Agradeço a participação de todos e todas e até lá.